Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar algumas questões importantes ainda sobre o pós-jogo gremista, que teve, por exemplo, Renato Portaluppi passando por Antônio Brum e Luiz Wagner Vivian e fazendo o sinal de, vou te ligar, fica atento, porque o Grêmio fez reunião no vestiário, mas vai também conversar com a galera depois. Tem muita coisa para arrumar na arena, né? Bom, o primeiro assunto é esse mesmo, tá? Renato deu sua entrevista coletiva, saiu da sala, Antônio Brum sentou para conversar. Já fiz aqui o resumo do que o Renato e o Brum falaram nessa entrevista coletiva. Mas aqui, quero te dizer que quando o Brum conversou com a imprensa, ele e o Luiz Wagner estavam deixando o local da sala de imprensa, ainda não é a oficial, aquela sala bonita, o auditório da arena que está sendo recuperado. Os dois estavam saindo daquela sala, a gente conhece ali o bastidor da arena, entende, e o Renato eles estavam saindo aqui, e o Renato estava saindo do vestiário e indo em direção ao estacionamento, pegar seu carro e ir para sua casa, né, para o seu hotel onde ele mora. O Renato viu eles, mas eles estavam numa distância longe, e o Renato faz esse movimento aqui, tipo, te ligo, né, todo mundo entenderia assim, te ligo. O Renato fez isso apontando para os dois dirigentes. Provavelmente era para o Brum, mas como estava o Brum e o Luiz Wagner, os dois são importantes, o Brum mais, né, porque ele é o chefe do departamento, acaba sendo provavelmente para ele. Isso é interessante, é um bastidor, porque o Grêmio está em reunião. E eu sei que o torcedor agora está dizendo, é o mínimo. Mas a torcida quer ouvir isso. O Renato, o próprio Brum, disseram que eles tiveram uma conversa com os jogadores ainda no vestiário, tentando explicar o mole que eles deram, o empate com gosto de derrota e tudo mais. E aí o Renato ligar para o dirigente, mesmo depois do trabalho, para tentar com ele resolver e ver as coisas que precisam ser feitas para essa reta final, para esses últimos 4 jogos, é o mínimo que se espera que possa acontecer. Uma boa notícia é sobre o Rodrigo Eli. Por quê? Quando o Rodrigo Eli é substituído, entra o Gustavo Martins, que falhou claramente, né? Pelo menos no primeiro gol, cara, ele entrou frio e tal, mas no segundo gol ele falhou, tentando sair do jogar e tudo mais, errou. E o Grêmio tava até meio irritado que ele erra umas outras bolas e tal, e ficou um sentimento de irritação com ele. Mas a boa notícia é que o Rodrigo Eli, que saiu, ele tinha suspeita de fratura no pé. E alguns jogadores indicaram isso também e a gente ficou com essa sensação. A informação do Grêmio é que após ser avaliado no vestiário, ele não teve constatada uma fratura. Foi uma pancada, foi um trauma. Então não fraturou o osso, mas foi um trauma. A gente não sabe qual é a gravidade desse trauma, se tem um hematoma, se tem uma lesão mais séria, se tem uma situação, se ele vai poder jogar a próxima partida. Não sabemos. No próximo jogo o Gemerson volta, mas assim, a julgar do Rodrigo ele não puder jogar, ou é Gustavo Martins ou Jeromel. Numa dessas é próprio Jeromel e Gemerson jogando e aí a gente vai ter mais um jogo do Jeromel, né, podendo se despedir com a camisa do Grêmio. Deixa eu falar aqui a avaliação de 3 importantes jogadores que falaram na zona mista. Na verdade, 4. A gente pode colocar aqui o João Pedro, que foi o primeiro jogador a falar com a imprensa na saída do jogo, e o João Pedro até acha que o Grêmio foi bem no primeiro tempo, deixou de matar o jogo, algo mais ou menos nessa linha. Mas essa é uma situação tanto quanto fora de tom, porque, por exemplo, o Antônio Brum deixou claro que ele não concorda com o João Pedro, que o Grêmio jogou bem. O Grêmio, na realidade, para ele, não jogou bem. E todo mundo foi nessa linha. O Bright White falou com os repórteres de rádio que estavam ali na entrada, na boca do vestiário gremista, dizendo que eles não estão fazendo o que prepararam. O Grêmio não está colocando em campo o que treinaram. Tem que jogar muito mais com a bola, segundo ele. E ele não sabe o porquê acontece isso. Que no primeiro tempo, segundo o Bright White, era jogo para tu fazer 3-0 na primeira etapa. Mas não, o Grêmio faz 1-0 e ele disse, eu não sei o porquê que os jogadores ficaram contentes quando estavam 1-0. Ele fez uma crítica indireta a todo o elenco, dizendo, olha, era para ter feito 3 e a gente com 1-0 estava contente. E isso, segundo o Bright White, é com os jogadores no campo. Não tem desculpas para treinador, para torcida ou para qualquer outra coisa. São os jogadores que têm que melhorar, segundo ele. O Reinaldo foi mais ou menos nessa linha de raciocínio, dizendo que os jogadores treinaram na semana e que no jogo precisam fazer exatamente o que estão treinando. Que o Renato no intervalo pediu para os caras terem mais a bola, para aparecer mais para o jogo, para colocar a bola no chão. Dentro de casa tinham que pressionar o Juventude lá na frente e tudo mais. Só que não aconteceu. E que o Renato está pedindo para o time aparecer, para aparecer para o jogo e os caras não estão fazendo.
O Reinaldo foi muito solicitado e falou várias vezes e respondeu várias perguntas, mas não falou, por exemplo, que mais um pênalti dele, mais uma vez que o Reinaldo, enfim, ele faz algumas boas jogadas, mas ele também compromete em lances importantes. Para fechar, Marquezin. O goleiro Marquezin também falou que ele acha o seguinte, que mesmo, ele falou pra TV na verdade aí, tá? Que mesmo com a pressão de estar perto da zona do rebaixamento e tal, ele falou, gente, é um sonho jogar pelo Grêmio. E os jogadores que estão aqui precisam entregar mais. Marquezin foi muito claro, porque essa foi uma desculpa, entre aspas, ou uma explicação, para não ficar um termo que possa soar pejorativo, tanto do Renato quanto do Antônio Brum, dizendo que os jogadores estão pressionados por essa situação de estar perto da zona, isso tira a confiança e tal. O Marquezin falou, mesmo com a pressão, é sonho jogar com a camisa do Grêmio. Quem tem que estar aqui tem que jogar mais. O Marquezin chega a falar que foi meio que sorte, ele usa o termo sorte, mas ele fala que é meio que sorte o empate e que os jogadores estão em débito com a torcida gremista. Basicamente esta a linha de raciocínio usada por esses jogadores do Grêmio. Esse vídeo é com apoio da Zapay. Não conhece? Um aplicativo para tu baixar agora. Na descrição, no primeiro comentário vai ter um link. Tu vai me ajudar muito. Por quê? Baixando o Zapay, tu pega a placa do teu carro e faz uma consulta e vê tudo que tu tá devendo pro Detran. Se tu tiver em dia, beleza, ótimo, tá tudo certo. Faz o seguinte, aciona um pushzinho lá, uma notificação, que toda hora que tiver uma multa, eles vão te avisar. Olha que barbada. Se tu não tiver, tem alguma coisa para pagar, dá para pagar em 12 vezes no cartão. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto. Então baixa a Zapay, vê o que tu tem para pagar, se quiser aciona um push e claro, pode pagar em 12 vezes no cartão, com 20% de desconto, dá essa moral, além de tudo, uma moral pro JB. Baixa, para baixar é gratuito, não paga nada, aqui na descrição. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.